partir de agora, tá? E vamos gravar o Big Blue Button também. Bom, então hoje é dia 10 de setembro de 2020. Nós vamos para a aula número 7 de cinemática unidimensional, né, aqui pelo campus de IVG para as engenharias. O foco dessa aula, então, vai ser cinemática unidimensional, definição das grandezas físicas. O principal aqui hoje é a definição das grandezas físicas associadas à cinemática, nem tanto à aplicação, embora a gente vá trabalhar com aplicações como mote, como incentivo para a gente entender as relações entre as grandezas cinemáticas. Mas o que eu preciso de vocês hoje é que vocês se concentrem nas definições e nas relações. Tá? Todo o mais é importante, mas o mais importante da aula de hoje é que vocês se concentrem então nas relações entre as grandezas cinemáticas. Tá? Então, nesse sentido, nós vamos recuperar as leis de Newton. Nós já trabalhamos aqui as leis de Newton e nós vamos trabalhar novamente. Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar na hora que quiser, abre o microfone, fala no chat, mas é importante que vocês apontem as dúvidas que vocês têm, tá? Bom, então a primeira questão é: por que trazer as leis de Newton na cinemática? Bom, a cinemática, ela é o estudo, é a investigação das questões sobre o movimento dos objetos. Primeiro, nós vamos trabalhar com objetos cuja dimensão pode ser desprezível, que a gente chama de partículas, né? Essas partículas na cinemática, na mecânica clássica no geral, são corpos muito pequenos, de tal forma que as suas dimensões podem ser desprezadas. Tá? Isso na mecânica clássica. Como nós estamos na mecânica clássica, então essa vai ser a nossa consideração. Tá? Então a cinemática estuda o movimento dos objetos, o movimento dos corpos. Porém, qual é a origem desses movimentos? Então, as leis de Newton, elas entram justamente para dar fundamentação para a origem do movimento dos objetos. Então, para que a gente utilize as leis de Newton, a primeira coisa que precisa ter é um referencial. E esse referencial não vai ser qualquer aqui no nosso primeiro estudo. Aqui vai ser um referencial chamado de referencial inercial. O que é um referencial inercial? O referencial inercial é um referencial que respeita a primeira lei de Newton. Então é um referencial no espaço absoluto, segundo Newton, e é um referencial que está ou em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme. Então essa condição precisa ser respeitada para que o referencial seja considerado inercial, e aí então a gente pode aplicar as demais leis de Newton. A segunda lei de Newton é a que estabelece as condições do movimento. Então, por isso que elas são chamadas leis do movimento. A segunda lei, que é a variação do momento linear com o tempo, dp dt igual a força. Então, quando tem uma ação sobre o objeto, sobre o corpo, sobre a partícula, essa partícula, massa, ela sofre uma ação dessa força e ela tem uma consequência pela ação dessa força. Se a massa for constante, então a ação da força sobre uma partícula é a aceleração desse objeto, ou seja, a modificação do estado de movimento. Se esse objeto estiver com velocidade nula, ao aplicar uma força,
ele passa a ter uma outra velocidade. Então, houve variação de velocidade. Se houve variação de velocidade, é porque tem aceleração. Então, a força é proporcional à aceleração quando a massa for constante. E se a massa não for constante? Se a massa não for constante, então é importante também considerar a variação da massa com o tempo. Por isso que a segunda lei de Newton é força igual a dPdt, força igual a variação do momento linear com relação ao tempo. Tá? Então, isso posto, né, então nós já temos a questão do referencial, nós já temos a questão das condições do movimento, as consequências das ações sobre as partículas, e agora nós vamos ter a terceira lei de Newton, que estabelece as condições das interações. Então, essas partículas ou esses corpos, esses objetos, porque nós estamos falando no geral, eles interagem entre si. Se há interação entre eles, né, então a gente precisa considerar também que essa interação já foi considerada por Newton em sua terceira lei de Newton, em sua terceira lei do movimento. Então nós temos a primeira lei que estabelece as condições para que um referencial seja considerado. A segunda lei estabelece as condições do movimento em si, ou seja, tem uma ação, tem uma consequência, e essa consequência é uma aceleração ou a variação da massa com o tempo, ou ambos. E a terceira lei que estabelece as condições das interações, para que haja interação entre os corpos. Lembrando que a terceira lei ela relaciona as ações de um objeto sobre o outro e do outro sobre um, né? Então, os pares ação-reação sempre são em objetos distintos. A gente não pode ter ação e reação atuando no mesmo objeto. Isso não pode, tá? Essa é uma das condições que a terceira lei coloca. E a outra situação é que essas forças de ação e reação, elas precisam obrigatoriamente ser de naturezas distintas. Então, se a força atuando num objeto é gravitacional, a ação sobre o objeto é gravitacional, a reação no outro objeto, por conta dessa ação gravitacional, obrigatoriamente tem que ser gravitacional também. Tá? Ação e reação. Se for eletromagnética, a reação tem que ser eletromagnética. Tá? Nós falamos assim bastante rápido porque nós já trabalhamos as leis de Newton em outra aula. Então, busquem essa aula, as notas de aula, a videoaula, tá? E aprofundem-se nessas leis e, tendo dúvida, traz para a gente que a gente vai conversar. Alguma dúvida ainda sobre as leis de Newton que foram colocadas agora? Alguém quer falar alguma coisa? Ok, só está escrevendo, tranquilo, não tem ainda, né? Mas tendo, podemos voltar quantas vezes for necessário, tá, gente? Não se esqueçam disso. Não é porque a gente já viu que a gente não volta para ver novamente, tá? Então sempre a gente pode voltar num conceito, a gente pode voltar num conceito quando vocês tiverem dúvidas. Bom, então essa consideração que a gente fez, agora nós vamos para as grandezas cinemáticas, né? As grandezas cinemáticas, então, é por conta da consequência ou da ação das forças, ou por conta da variação da massa, mas é por conta da segunda lei. Então, considerado considerada a primeira lei, então referencial para todos os efeitos, nós aqui estaremos considerando o referencial inercial, ou seja, o referencial que nós estamos utilizando respeita a primeira lei de Newton. Quando não for assim, nós vamos avisar vocês. Nós vamos trabalhar isso
e nós vamos avisar vocês quando não for assim, quando for diferente, tá? Que é o caso do referencial não inercial, mas isso aí em outra ocasião, não é agora não. Então, para todos os efeitos, referencial inercial. Referencial inercial, ação sobre o objeto, com isso tem uma consequência. E qual é a consequência? O movimento da partícula. E para estudar o movimento da partícula, nós vamos aqui considerar 4 grandezas físicas. Essas 4 grandezas físicas são chamadas de grandezas cinemáticas, que são posição, velocidade, aceleração e tempo. Essas 4 grandezas físicas. A posição, a velocidade e a aceleração, em função do tempo, é o que a gente mais encontra, embora possamos ter também, claro, posição em função da velocidade, velocidade em função da posição, posição em função de aceleração, isso tudo a gente pode ter. Nós vamos mais trabalhar aqui posição, velocidade e aceleração em função do tempo. Por quê? Porque nós queremos entender, compreender as grandezas cinemáticas, seus conceitos. Uma vez que nós aprendemos os conceitos dessas grandezas físicas, então aí a gente começa a trabalhar as relações entre essas grandezas, tá? Mas em princípio, posição, velocidade e aceleração em função do tempo. A posição nós vamos chamar aqui no espaço unidimensional de x. Pode ser S, pode ser Y, pode ser Z, pode ser, mas aqui nesse slide nós estamos chamando de x, né? Mas normalmente a gente chama de x quando é na horizontal e de y quando é na vertical. Tá? Isso é um padrão, não precisa ser assim, mas é um padrão. E S, professor? Também pode chamar de S, não tem problema nenhum. É importante que a gente saiba, que a gente identifique quando é unidimensional e quando não é unidimensional, quando é bidimensional, tridimensional. Tá? A velocidade. A velocidade é a medida da variação da posição do objeto no espaço. Então, se um objeto está num lugar e ele se deslocou para outro num certo intervalo de tempo, nós podemos medir essa modificação da posição desse objeto com o tempo e nós chamamos isso de velocidade. Tá? Então, nós colocamos aqui no formato de derivada para já trazer o conceito mais preciso, né? Um conceito mais preciso é importante para que a gente possa aplicar de forma coerente as grandezas físicas. Ok? A aceleração ela mede a variação da velocidade do objeto. Então, um objeto que tem uma mudança na sua posição num certo intervalo de tempo, a gente usa a velocidade para essa medida. Tá? Porém, vamos ver como é que se dá essa mudança de posição com o tempo. Isso quem faz é a aceleração. A aceleração, então, é a medida da variação da velocidade do objeto com o tempo. Em outras palavras, a aceleração mede a variação da posição com o tempo. Né? Para verificar se essa velocidade varia ou não, né, com o tempo também. Então, o nome disso é aceleração. E nós colocamos aqui como a derivada segunda da posição com o tempo. Por que derivada segunda da posição com o tempo? Porque é a medida da variação da posição com o tempo. Mas a aceleração, ela é também escrita como a variação da velocidade com o tempo. No caso aqui, nós expressamos como a derivada da velocidade com o tempo. Tá? Mas nós vamos aplicar isso aqui. Não precisa decorar nada, gente, por favor, nada de decorar. Não, aí fórmula, sorvete, sorvetinho, sorvetão, sorvetucho. Não, nada disso. Sorvete é lá na sorveteria, tá? Aqui não tem que decorar a fórmula, não. A gente vai entender isso aos poucos durante essa aula. Bom,
Então, em resumo, o que nós podemos fazer sempre que nós formos investigar um movimento? Primeiro passo, verificar e identificar o referencial. O referencial que nós estamos tomando é inercial? Respeita a primeira lei? Sim. Bola para frente. Passo 2, identificação das forças que atuam naquele sistema e nos objetos de interesse. Os objetos de interesse estão sob a atuação de forças? Sim. Então vamos identificar quais forças que atuam nessa partícula, nessas partículas de interesse. Identificadas as forças, nós precisamos verificar se há alteração da velocidade ou da massa. Por quê? Aplicação da segunda lei de Newton. Então, identificamos o referencial, identificadas as forças, verificação se há alterações da velocidade ou da massa. A aplicação da segunda lei. E com isso nós temos então condições de estudar o movimento das partículas. E aqui eu vou precisar já da atenção de vocês. Por quê? Mais atenção. Aqui então agora nós vamos começar a compreender aquelas grandezas físicas que nós consideramos até aqui. Tá? Então aqui eu vou parar um pouco, vou trabalhar mais essa questão. Então nós vamos trabalhar com casos. O que acontece? Nós vamos ver aqui, né? Todo mundo está vendo o ponteiro do mouse? Vocês estão vendo, né? Tá. Beleza. Então, olha só. Vamos lá. Vamos então considerar a seguinte partícula. A partícula partiu da posição que nós chamamos de zero. Nós chamamos de zero. Nós poderíamos chamar de 10, de 20, de 30, de menos 40, de menos 50, não importa. Nós chamamos de zero, tá? Então, nós chamamos a posição inicial de zero e acionamos o cronômetro no momento em que a partícula estava aqui na posição zero. E essa partícula, então, ela se deslocou. Quando nós olhamos no cronômetro, no instante 1 segundo, a partícula estava em 4 metros. No instante 2 segundos, a partícula estava em 8 metros. E assim por diante. Tá? Então veja que nós marcamos aqui no gráfico, que é um gráfico da posição em função do tempo, nós marcamos o instante que nós consideramos, que nós olhamos no cronômetro e que nós medimos a posição do objeto. Então nós marcamos em cada instante a correspondente posição do objeto. Então veja que x aqui é justamente a linha do deslocamento da partícula. Tá? Então ela se deslocou de 0 para 4, de 4 para 8, de 8 para 12 e de 12 para 16. Tá? E nós marcamos aqui no gráfico esses pontos. Tá? Então, está considerado. Nós transpusemos os dados que nós temos de tempo e de posição para um gráfico para melhor compreensão. Bom, eu não sei o que aconteceu no intervalo entre 0 e 1 segundo. A partícula pode ter feito o deslocamento esdrúxulo do tanto que for, mas eu não sei o que aconteceu. Por quê? Porque eu não sei. Porque eu só medi em 1 segundo. Então eu não sei o que aconteceu entre 0 e 1, porque eu medi em 1. Quando eu olhei para o objeto, quando eu olhei no cronômetro e vi 1 segundo, eu olhei para o objeto e ele estava em 4 metros. E quando ele está em 0,5, eu não sei, porque eu não olhei. Então eu não medi. Vocês entenderam a ideia? Eu não sei o que aconteceu. Então quando a gente não sabe o que aconteceu, o que a gente faz? Não pode fazer nada. Você só pode fazer inferências. Mas nós não podemos dizer absolutamente nada porque nós não temos esse dado. A gente faz inferências. Você pode até fazer estimativas. Olha só a pergunta que eu coloquei aqui para pensar. Qual é a previsão para t igual a 10 segundos? Aqui a pergunta ela traz uma série de detalhes. Primeiro, a pergunta é qual é a previsão? Por que previsão? Porque nós estamos em 4 segundos. Nós queremos saber o que aconteceu em 10 segundos, então isso é um tempo futuro.
para os dados que nós temos aqui. Então eu não sei o que vai acontecer em 10 segundos. Então eu não posso fazer previsão. Agora, se eu observar que o comportamento dessa partícula é um comportamento newtoniano, o comportamento dela dentro da mecânica clássica respeita as leis de Newton, então eu posso fazer sim uma previsão, mas sabendo que ela pode estar em tal posição no instante de 10 segundos. Mas pode ser que ela não esteja, pode ser que aconteceu alguma coisa que ela se desviou, parou, voltou, etc. Mas o que importa é que, com os dados que nós temos, nós podemos dizer que para 10 segundos ela estará em tal posição. Tá? Então, assim como nós não podemos dizer o que aconteceu entre 0 e 1, entre 1 e 2, entre 2 e 3 e entre 3 e 4, nós também não podemos afirmar o que vai acontecer após 4 segundos. Porém, nós podemos sim fazer uma previsão do que aconteceu entre 0 e 1. Isso é previsão. Por quê? Porque nós temos o comportamento dos dados. Esses dados nos indicam que o comportamento do aumento da velocidade é linear, que é essa reta azul que está aqui. Essa reta azul aqui é a estimativa, é a inferência que nós fazemos com relação aos dados que nós temos aqui com pontinho laranja. Então, pelos pontinhos laranja, nós fazemos uma estimativa de que nós teremos a variação da velocidade da posição com o tempo, melhor dizendo, a variação da posição com o tempo é linear. Tudo bem até aqui, gente? Alguma dúvida? Vocês querem fazer alguma pergunta? Pode parar a aula à vontade, pode abrir o microfone, pode fazer pergunta a hora que vocês quiserem, tá? Eu vou insistir bastante nisso. Bom, então nós vimos que nós podemos fazer inferências e que para nós, para todos os efeitos, a função que rege o movimento dessa partícula é uma função retilínea, tá? Então, vamos observar aqui. Então, uma vez que nós temos uma estimativa de que vai ser um comportamento retilíneo, então vocês estão vendo aqui uma reta vermelha. Por que essa reta vermelha? Eu quero saber qual é a velocidade, ou melhor, qual foi a velocidade dessa partícula entre os instantes 0 e 3 segundos. Então, para a gente saber qual foi a velocidade dessa partícula entre 0 e 3 segundos, o que a gente faz? A gente mede a posição da partícula quando está no instante 3 segundos e a posição da partícula no instante 0. Tá? E com isso a gente faz o cálculo da velocidade. Então a velocidade da partícula entre os instantes 0 e 3 vai ser ΔS sobre ΔT. Quem é ΔS? É a variação nessa posição. E quem é ΔT? A variação do tempo. A variação do tempo e a variação da posição correspondente à variação do tempo. Por exemplo, eu não posso pegar, por exemplo, a posição 12 e comparar, por exemplo, e pegar o equivalente a um instante 2 segundos. Não faz o menor sentido. Eu não posso pegar, então, na equação aqui, eu não posso pegar x3 menos x0 dividido por t2 menos t0. A variação de tempo é correspondente. Isso parece óbvio, né? Mas é mesmo. É óbvio mesmo, tá? Mas nem sempre a obviedade ela é percebida de pronto. Às vezes é preciso a gente refletir um pouco para a gente saber o que está acontecendo, tá? Então veja que aqui na equação nós trabalhamos com a posição da partícula no instante 3 segundos, que é o x3, 12 metros, menos 0. No instante 3,
menos zero. Então, com isso, nós temos que a velocidade da partícula no intervalo entre 0 e 3 segundos é 4 metros por segundo. Por que eu sei que é 4 metros por segundo? Ou seja, por que nós sabemos que a velocidade é dada em metros por segundo? Porque nós colocamos a posição em metros e o tempo em segundos no sistema internacional de unidades. Existem vários sistemas de medida. O sistema de medida de velocidade do Detran é quilômetros por hora. Nos Estados Unidos, em alguns estados, é milhas por hora. Então depende muito aonde a gente está. Depende do local que a gente está, você vai ter uma linguagem. Mas na física, o padrão adotado é o sistema internacional, metros por segundo. Essa é a velocidade. E por que é medida em metros por segundo? Porque é posição por tempo. Posição em metro, tempo em segundo, metro por segundo. Professor, se eu quiser transformar para... Transformação é bem tranquila também. Como é que a gente faz a transformação? Vamos supor, eu quero fazer a transformação para quilômetros por hora. A gente faz a regrinha de 3. 4 metros para 1 segundo. Se para cada 4 metros se no instante 1 segundo ele está em 4 metros, nesse caso que é velocidade, ele anda 4 metros a cada segundo durante um intervalo de 0 a 3 segundos. Essa é a velocidade dele. Então como que a gente faz a transformação de unidade? Metro, 1 metro, ou melhor, 1000 metros equivale a 1 quilômetro. Então com isso a gente pode fazer a mudança. 3.600 segundos equivale a 1 hora. Precisa decorar? Não. São transformações corriqueiras. São transformações que a gente já conhece. E se não conhecer, vamos pegar um livro que mostre, ou internet, hoje em dia a internet ajuda bastante a gente, que mostre as relações das unidades. Tá? Bom, mas eu quero agora pegar outro intervalo. Nós vamos pegar lá um intervalo, por exemplo, de 2 a 4 segundos. O que aconteceu no intervalo entre 2 e 4 segundos? Então nós vamos lá, temos de 2 até 4 segundos a reta vermelha, que é a reta de interesse, porque é dentro do intervalo que nós queremos saber o que aconteceu, tá? Bom, então nós tomamos a posição no instante 4 segundos, que é 16, menos a posição no instante 2 segundos, que é 8, dividido por 4 menos 2. E nós obtivemos 4 metros por segundo também. Tá? Por que nós obtivemos 4 metros por segundo nos dois cálculos? Porque essa é a velocidade da partícula dentro do modelo que nós adotamos. Como o nosso modelo é retilíneo, o coeficiente angular da reta é o coeficiente angular de uma reta. A velocidade está diretamente relacionada com o coeficiente angular. Por quê? Porque o coeficiente angular vai ser a tangente do ângulo entre a reta e o eixo do tempo. Então, se vai ser a tangente do ângulo entre a reta, a função, e o eixo do tempo, então a tangente é cateto oposto, que vai ser posição, dividido por cateto adjacente, que é o tempo, está relacionado com o tempo. Então é ΔS sobre ΔT. E ΔS sobre ΔT é velocidade. E como a reta é constante, os ângulos são iguais, qualquer que seja a posição que você esteja. Como os ângulos são iguais, as tangentes são iguais, logo as velocidades serão iguais. Alguma pergunta? Sim, Gabriel. Gabriel está digitando. Vamos. Pois é. Você fez uma pergunta, Gabriel, muito interessante. O Gabriel perguntou, esses 4 metros por segundo seria a variação da velocidade ou a velocidade média?
Veja que é uma pergunta muito interessante, muito interessante. Não é a variação da velocidade. Nós não temos a variação da velocidade, quer dizer, nós podemos até ter. Por quê? Porque nós vimos que entre 0 e 3 segundos, a velocidade foi 4 metros por segundo. De 2 a 4 segundos, a velocidade também é 4 metros por segundo. Então, se nós temos de 4 metros por segundo para os dois casos, então nós temos que a velocidade não varia. Se a velocidade não varia, então a aceleração é zero. O que nós temos é variação da posição. E a variação da posição com o tempo é constante. A variação da posição com o tempo, né, é constante, que é essa velocidade que nós medimos aqui com essa reta. Então, veja o que nós temos. Nós não sabemos, por exemplo, o que aconteceu entre 0 e 1. Nós sabemos o que aconteceu em 0 e em 1. Nós não sabemos o que aconteceu aqui no intervalo. Se nós não sabemos o que aconteceu no intervalo, nós só sabemos o que aconteceu em 0, em 1, em 2 segundos, em 3 segundos e em 4 segundos. Quando a gente mede a velocidade, por exemplo, de 0 até 3 segundos, ou nesse caso, de 2 segundos até 4 segundos, como a gente não sabe o que aconteceu aqui no intervalo, então nós estamos medindo a velocidade média. Por quê? A velocidade média, ela considera a posição inicial e a posição final. O que aconteceu no intervalo não importa. Vou dar um exemplo. Você vai daqui, de Cuiabá, para Cáceres. Você vai daqui para Cáceres, certo? E aí você vai, só que você para no meio. No meio do caminho você para, né? Então, quando você para no meio do caminho, e aí você chega em Cáceres. Quando você chega em Cáceres, você vê qual foi o horário que você chegou em Cáceres, né? Então você faz o deslocamento que você teve entre Cuiabá e Cáceres dividido pelo tempo, sem considerar a parada. E se você não considera a parada, então você só considerou o início e o fim, Cuiabá e Cáceres. Se você só considerou Cuiabá e Cáceres, então você está trabalhando com velocidade média nessa variação de posição. Vou dar, por exemplo, vamos supor que você está aqui em Cuiabá com um colega. Aí você fala para o colega, eu vou para Cáceres, quando chegar em Cáceres eu te ligo, né? Então você chega em Cáceres e liga para o colega, olha, cheguei. Seu colega, nossa, você gastou 10 horas para chegar em Cáceres, né? Então percebe que 10 horas para chegar em Cáceres, nossa, mas daqui para cá são 2 horas, 2 horas e meia. Por que você levou tanto tempo assim? A pergunta dele. Por quê? Porque ele já tem na cabeça dele a média, a velocidade média que você vai ter para chegar em Cáceres. Então você vai andar 80 km por hora, você vai levar um certo tempo para chegar em Cáceres. Mas quando você levou 10 horas, ele já ficou preocupado. Por que ele ficou preocupado? Porque ele já sabe mais ou menos quanto tempo você leva para chegar em Cáceres. Ah, mas eu parei no meio. Entendeu? Então, se você parou no meio e ficou muito tempo lá, você vai levar mais tempo. Então, veja, para o seu colega, o que interessa? A posição inicial e a posição final. Então, é isso que ele está levando em consideração? Sim. Então, para ele, a velocidade média, né, vai ser a mesma posição dividido pelo tempo que você levou para sair de Cuiabá e chegar em Cáceres. Então, para ele não importa se você parou, se você não parou, porque ele não sabe, ele não tem essa informação. Se ele não tem essa informação, ele não pode usar isso no cálculo que ele está fazendo. Ele considera em tempo, mas tudo bem. É a linguagem padrão dele. A nossa normalmente é essa. Quanto tempo a gente leva para chegar em Campo Grande, em Chapada, etc. Percebe? Não sei se... Eu tô rindo porque eu tô lendo aqui, né? O Mike colocou, meu tio fez esse trajeto em 1 hora e 50 minutos uma vez, sorte eu ainda estar vivo. Aí eu vou perguntar, você tava com ele ou não? Poxa, 1 hora e 50,
cruel, não, eu não faço, eu ando devagar, assim, ando devagar. Então, o Gabriel, percebe então que a variação, a velocidade média, você só considera a posição inicial e a posição final. O que acontece no intervalo, aqui no meio, não consideramos, não sabemos o que aconteceu, não temos essa informação. Então, quando você considera só esses dois, é velocidade média. E aí vem uma coisa bem interessante nessa pergunta sua. O que nós calculamos aqui foi a velocidade média, tá certo? Então é a velocidade média, mas nesse caso, como a nossa inferência de que é uma reta, então nós estamos considerando que no intervalo aqui, entre 0 e 1, ele também andou a 4 metros por segundo, certo? É o que nós vamos ver daqui a pouco, né? Vai ter uma mudança aí. Nossa, Gabriel, você estava junto então, né? Poxa. Aí eu pedi para parar, cara. Para que eu vou descer. Tal. Não. Vamos lá. Então, aí nós podemos, então, dessa inferência que nós tivemos, nós podemos considerar uma reta. Como é que nós escrevemos uma reta? A reta tem dois parâmetros. Quaisquer dois parâmetros, tá? Então, nesse caso aqui, nós escrevemos a reta como sendo x em função do tempo, que é a posição em função do tempo, é igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Quem é a velocidade nesse caso? É o coeficiente angular da reta. E quem é x0? É o coeficiente linear da reta. x0 representa o que numa reta, na matemática? Representa nesse caso aqui, que é x posição, representa a posição no instante zero, que é o ponto aonde a reta cruza o eixo dos x. Então, esse ponto aonde a reta, a função, cruza o eixo dos x, então esse ponto é um coeficiente linear. No nosso caso aqui, x0 é 0. Tá? E v é o coeficiente angular, que é a tangente do ângulo de inclinação da função, da reta. No nosso caso, a tangente vai ser 4. Então, a função é x de t igual a 4 vezes t. Então, se nós queremos fazer a previsão, que foi aquela pergunta que nós fizemos, para t igual a 10 segundos, a gente sabe que a previsão é que a posição seja 40 metros. Então, você sabe que em 10 segundos ele vai se deslocar 40 metros. Tá certo? É uma previsão. Vai acontecer isso? Como eu disse, não. Se ele parar aqui para comer manga no caminho, ele parou, né, vai levar mais tempo. Tá certo? Por isso que a gente preocupa quando, por exemplo, faz de Cuiabá para Cáceres em 1h50, né, Michael? Ah, não, velho, pelo amor de Deus. Tá? Mas nós temos outras grandezas cinemáticas, que são a velocidade e a aceleração. Nesse caso, nós calculamos a velocidade é o coeficiente angular da reta e é 4 metros por segundo. Portanto, no gráfico é uma constante, é uma reta constante. Tá? A gente deveria parar no 4, que é até onde nós medimos. Nós fizemos a inferência dela, então nós fizemos uma estimativa de que continue sendo 4, mas não necessariamente vai continuar. Então nós temos que a função v de t é igual a 4. Eu não coloquei unidades por quê? Porque eu estou olhando a função. Tá? Aqui nós já colocamos a unidade porque nós estamos olhando a grandeza cinemática. Certo? Pode ver que aqui em x e t nós não colocamos unidade. Por quê? Porque é vezes t. Então depende depende da unidade utilizada para t. Se eu usar t em hora, eu não posso escrever x em metro, porque vai ficar 4 vezes um instante aqui em horas. Então 4 metros por segundo vezes algum valor em hora não vai ser metros, né? Façam a conta se vocês vão ver. Como não há variação da velocidade, então a aceleração é zero, porque a aceleração mede justamente a variação da velocidade.
Alguma pergunta? Porque cinemática é bico, né, gente? Que bom que tá tranquilo, mas se não tiver, vocês falem, tá? Pelo amor de Deus, gente. Não deixa passar dúvida, não. Agora não. Bom, vamos dar sequência então. Olha o que aconteceu agora. Bom, o que aconteceu? Agora é o caso 2. Nós vamos observar o seguinte: nós agora viemos aqui e medimos outros instantes dentro dos intervalos, tá? E dentro desses intervalos, nós medimos algumas posições, tá? Que estão aqui no... Deixa eu ver se aqui a gente apresenta. Aqui, olha. Esses em vermelho que vocês estão vendo são os instantes que nós fizemos medida da posição. Então nós falamos assim, bom, nós queremos saber o que acontece nos intervalos. Por quê? Porque a gente tinha feito a estimativa, o cálculo de que seria uma reta. Tá aqui, ó. E não está errado, não. Por quê? Como os dados que nós temos é o que permitiu que a gente, é o que foi permitido que a gente fizesse. Mas o que aconteceu? Bom, a gente foi lá, falou assim, eu vou comprar um instrumento alemão de primeira linha. E nós compramos um instrumento alemão de primeira linha. Ah, por que alemão? Alemão, cubano, argentino, né? Não importa. Nós compramos um equipamento de primeira linha e falamos assim, puxa, agora nós conseguimos fazer a medida nos intervalos. Então o que a gente fez? A gente foi para os intervalos. Então, nós pegamos entre 0 e 1 e medimos 0,5. E 0,5 nós obtivemos a posição de 1 metro. Então o objeto, em meio segundo, ele estava em 1 metro. Em 1 segundo e meio, em 6 metros. Em 2 segundos e meio, 11 metros. E 3 segundos e meio, 15 metros. E nós substituímos aqui no gráfico. Substituímos não, nós incluímos esses pontos que estão em X aqui em laranja, nós incluímos aqui no gráfico. E nós falamos o quê? Vamos pegar só entre 0 e 1 para ver o que aconteceu. Então, entre 0 e 1, olha o que aconteceu. Isso não é uma reta. Está longe de ser uma reta. Eu não consigo fazer uma reta passando por 0, por esse ponto aqui que nós fizemos uma cruzinha aqui, e por esse ponto que está uma bolinha. Vocês estão percebendo isso, né? Que não dá para a gente fazer uma reta com esses 3 pontos. Não dá. Pelo menos no espaço que nós estamos trabalhando, não. Tá? Bom, então vamos verificar. Esse carro não foi. Esse carro não afogou. Antigamente a gente usava, né? Que o carro afogou, né? Pois é, né? Não, isso aí tava num trilho, era um trilhozinho. Sim, é isso mesmo que você falou. Acelera e freia, né? Bom, então o que acontece? Vamos olhar mais de perto. Como é que a gente faz para olhar mais de perto? Vamos fazer o cálculo. O cálculo que vai nos dar a, condições para que a gente analise o que aconteceu nos intervalos. Então vamos lá, nós vamos tomar um instante de 0 a meio segundo. Entre 0 e meio segundo, a velocidade foi 2 metros por segundo. 2 metros por segundo é diferente de 4 metros por segundo. Portanto, a velocidade aqui é diferente da velocidade que nós tínhamos lá. Isso mostra que não é uma reta. Por quê? Uma vez que a velocidade lá na reta era o coeficiente angular, então se aqui houve variação na inclinação da reta nos vários intervalos de tempo. Então, com isso, o que nós temos? Variação da velocidade. Tá? E entre 2
segundos e 3 segundos e meio, a velocidade foi 7 dividido por 1,5 metros por segundo, que também é diferente de 4 metros por segundo. Então nós temos dois valores de velocidade que nós já constatamos que são diferentes de 4 metros por segundo. Então vamos considerar aqui primeiro. Vamos lá, vamos voltar aqui. Então, para esse caso, com os dados que nós temos, está errado a gente falar que é uma reta? Não. Por quê? Porque é o que a gente tem. Os dados que nós temos indicam que é uma reta. Ponto. Agora, nós compramos um equipamento de última geração, fomos lá e fizemos medidas dentro dos intervalos que nós queríamos considerar. Dentro desses intervalos, o que nós temos? Que em pequenos intervalos, as velocidades são diferentes de 4 metros por segundo. Então, o que aconteceu? Tem variação da velocidade. Se tem variação da velocidade, quem é que mede mesmo variação da velocidade? É a aceleração. Se é a aceleração, então tem aceleração. A aceleração não é nula. Por quê? Porque houve variação da velocidade. Então eu não posso mais dizer que esses gráficos e essas funções que estão aí no slide, que elas representam o evento físico que nós observamos. Para o caso 1, representa. Tudo certo, não tem problema nenhum. Mas para o caso 2, não representa. Uma vez que nós temos esses dados que estão aí representados aqui, aquela reta, aceleração nula e velocidade igual a 4 metros por segundo já não representam mais esses dados. Então eu não posso mais representar como uma reta a posição em função do tempo, e a velocidade em função do tempo eu também não posso representar como uma reta. E mais do que isso, a aceleração, nós estamos percebendo que a variação de velocidade também não é constante. Então nem a aceleração nós podemos considerar como uma reta nesse caso aqui. Então, olha só, quando vocês estavam no ensino médio, vocês aprenderam que existe um movimento uniforme e um movimento uniformemente variado. O movimento uniforme é o movimento em que a velocidade é constante e a aceleração é nula. O movimento uniformemente variado, estou falando dos dois retilíneos, tá? O movimento uniformemente variado, a velocidade varia linearmente com o tempo, ou seja, é uma reta inclinada, e a aceleração é constante, diferente de zero. E nesse caso a aceleração não é constante, nem zero, a velocidade não é linear, então não é nem movimento uniforme, nem movimento uniformemente variado. Nenhum dos dois. Tudo bem? Alguma pergunta até aqui, gente? Então estão percebendo que é um movimento qualquer, não é movimento uniforme nem uniformemente variado. Professor, você vai trabalhar... Sim, nós vamos trabalhar no caso geral. Nós precisamos disso. Isso é cinemática. Cinemática não é movie e M1. É muito mais do que isso. Alguma dúvida, gente? Nessa interpretação? Se tiver, pode falar, tá? Está à disposição. Posso continuar então, né? Vocês continuam aí? Estão me ouvindo? Tô falando sozinho? Não, né? Ah, então tá bom. Vamos lá então para frente. Então agora vamos considerar o caso 3. O caso 3 é justamente um caso que envolve aceleração. Por quê? Porque é esse caso aqui, ó. É exatamente esse caso. Mas o que nós estamos fazendo aqui? O que nós já falamos. Aqui nós estamos considerando as velocidades nos vários intervalos. Então aqui 2 é a velocidade entre 0 e meio. 6 é a velocidade entre meio e 1.
4, a velocidade entre 1 e 1,5 e assim por diante. Então nós percebemos que há uma variação da velocidade. E a aceleração é a medida da variação da velocidade. Então essa primeira aceleração aqui, 8, é a medida dessa velocidade menos essa, dividido pelo intervalo de tempo aqui. E assim por diante. Então nós percebemos que a aceleração também varia, por isso que o colega falou ali, vai afogar, né? Por quê? Porque acelera e desacelera. Ó, isso aqui, por exemplo, é desaceleração, menos 4, menos 8, menos 8. E são acelerações e desacelerações consideráveis, não são acelerações quaisquer. São acelerações e desacelerações de uma intensidade considerável. Então olha o que nós temos, o gráfico da posição em função do tempo, que nós já apresentamos, e aqui os três juntos. E de propósito nós ligamos os pontos. Então olha só, em azul nós temos a posição, em vermelho a velocidade e em amarelo a aceleração. Então vamos observar aqui, e nos três há variação. Portanto, não pode ser nem MU nem MUV. Tudo bem, gente? Agora a pergunta que eu faço é, se não é MUV e não é MU, como é que a gente faz para estudar esse negócio? E agora, José? Como é que a gente faz para estudar isso aí? Então, acabou Física 1, chega, até o semestre que vem, é isso? Acabou, não tem mais como estudar, não tem mais como a gente ir para frente, porque a gente não tem como estudar esses casos, é isso que acontece? Né? Assim seria bom, né? Ah, acabou, já era, né? Vambora, vambora, bora. É, seria ruim, né? Se fosse assim, né? Muito ruim. A gente sabe que não é assim. Deixa eu ver que tem gente escrevendo, né? Zeramos Física 1. Em que sentido, Felipe? Cuidado, hein? Esse negócio de zerar, né? Bom, aí que tá. Agora vem o que a gente gosta, tá? Que é a aceleração constante, aquilo que vocês gostam. Só que nós vamos olhar para a aceleração constante não simplesmente como a gente olhava no MUV. Nós vamos observar de perto o que acontece, por que essa aceleração, por quê, o que acontece aqui. Vamos lá. Pessoal, aqui nós temos em vermelho a representação dessa função. Essa função é uma função de segundo grau. Se ela é uma função de segundo grau da posição, então ela se trata de uma representação de uma função de um movimento da posição, de um movimento uniformemente variado. Por quê? Porque a aceleração é constante, então a variação da velocidade é uniforme. A variação da velocidade é uniforme. Ou seja, nós temos aqui a aceleração, e a aceleração não é zero. Tá? Então, em vermelho, nós temos aqui a representação dessa função, posição em função do tempo. Em azul, nós temos uma estimativa. Tá? O que nós fizemos? Nós pegamos um ponto, nós poderíamos ter pego qualquer ponto. Tá? Se vocês quiserem na casa de vocês, tomando um tererezinho, tranquilo, deitado numa rede, né? Ouvindo Metallica, alguma coisa assim e tal, né? Um Sepultura, né? Um Judas Priest, alguma coisa assim. Você vai lá e fala assim, tô tranquilo, escutando um somzinho bacana, tal. Bom, vou tomar o ponto 2 para ver se esse professor tem razão ou não. E aí você vai fazer o quê? Você vai traçar uma reta tangente ao ponto 2. Você vai vir aqui no 2, vai vir até esse ponto e vai traçar uma reta tangente.
O professor fez aqui, o Fred e tal, tomando um tereré, escutando um Pantera, foi lá tal e escolheu o 6. Lambadão, né? Pode ser também, opa, lambadão, rasqueado, né? Ouvindo um rasqueado aí, maneiro, bom demais, cara. Né? Você vai lá, só não sei dançar, cara. Pô, queria minha esposa me ensinasse a dançar o tal do rasqueado, que é legal, cara, mas não aprendo nem. Então vamos lá. Nós vamos lá no instante 6 segundos. O Fred foi no instante 6 segundos, marcou o ponto e considerou a reta tangente aqui, ó. Para 6 segundos, nós observamos que o objeto se encontra em 90 metros. Tá? Estava lá mesmo? Vamos ver aqui. Para 6 segundos, ele está em 90 metros. É o que está, é o dado que nós temos. Então nós temos esse dado. Então nós temos certeza que ele estava em 90 metros com as suas imprecisões da medida, né? Não vamos entrar nesse detalhe. Bom, eu considerei essa reta tangente. Então com essa reta tangente em verde aqui entre A e B, nós temos a reta paralela ao eixo X. E a reta verde, nós temos a reta paralela ao eixo Y. Com isso, nós formamos o triângulo ABC. E nós calculamos eu coloquei, olha o que o professor fez aqui, gente. Olha só. Eu coloquei aqui no ângulo alfa e coloquei tangente de beta. Não, considerem que é a tangente de alfa, tá bom? Então aqui é a tangente de alfa. Nas notas de aula que já estão à disposição de vocês, também corrijam lá, por favor. Tá? Tem que ser coerente eu tinha que ser coerente aqui na informação, né? Acabou passando, mas tudo bem. Aqui é tangente de alfa. Então a tangente desse ângulo é a medida entre B e C, que é uma estimativa. Nós estimamos, é mais ou menos aonde o ponto C? O ponto C está em 140 metros. Para 8 segundos está em 140 metros. Então eu fui lá e medi. 140 menos 30, porque 30 é a posição do ponto A. O ponto A em X, na posição, ele está em, cadê o ponto A? Em 30 metros. Então vamos lá, 140 menos 30 dividido pelo intervalo de tempo, que é o que? A distância AB. Então a tangente desse ângulo é esse lado BC dividido pelo lado AB. Com isso nós obtivemos quanto? 27,5, que é a medida da velocidade da partícula quando a partícula estava em no instante 6 segundos, quando a partícula estava em 90 metros. Então eu vou repetir. Eu quero ver qual é a velocidade da partícula num determinado ponto, num determinado instante. Então eu fui, tomei um ponto qualquer, eu escolhi o ponto 6 segundos, fui até a curva vermelha, identifiquei a posição a posição da posição é bom, né? A posição X, 90 metros, marquei esse ponto, tracei a reta tangente a esse ponto. Tangente a quem? A curva vermelha, que é a reta azul aqui. Então a reta tangente à reta vermelha nesse ponto é essa reta azul. Representei um triângulo, podia ser um triângulo menor, podia ser o triângulo que eu quisesse, desde que eu considerasse essa reta azul. Podia ser um triângulo maior aqui, não tem problema, gente. É o triângulo que vocês que vão representar, tá? Mas vai dar o mesmo valor. Medi a altura do triângulo, medi a base do triângulo, e como é um triângulo retângulo, então a tangente do ângulo de inclinação vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente. Com isso deu 27,5. Tá? Eu já tinha feito o cálculo da velocidade. E olha só a velocidade no ponto 6. 27 metros por segundo. Então veja que uma estimativa que nós fizemos está bastante próxima do valor preciso.
O valor desse ponto, da velocidade no instante 6 segundos, é 27 metros por segundo, que nós calculamos, está aqui na tabela. Essa terceira coluna é a coluna das velocidades ponto a ponto, tá? Que está muito perto de 27,5. Então, o que isso mostra? Que se nós tomarmos as retas tangentes a essa curva, nós podemos ter a velocidade que está representada aqui em laranja. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a reta tangente ponto a ponto. Se nós pegarmos a reta os valores dos coeficientes angulares dessas retas tangentes ponto a ponto, nós vamos observar que é essa reta aqui, ó. Para cada instante nós vamos ter um valor de velocidade. E isso vai nos fornecer uma reta. Certo? E o coeficiente angular dessa reta? Daqui a pouco nós vamos falar, mas primeiro eu preciso saber se vocês entenderam essa proposta de tomar as retas tangentes à curva vermelha. Se tem alguma dúvida. Ok, Michael? Vamos lá. Ah, tá. Não, tudo bem, não tem problema. Nós não vamos fazer esse método aqui, tá? Tá, 90/6. Tá, eu entendi. Você faria 90/6, mas 90/6 você tomaria esse triângulo aqui, ó. Veja que a inclinação dessa reta, Michael, é diferente da inclinação dessa reta azul. Então, a inclinação da hipotenusa desse triângulo em vermelho aqui que nós representamos é diferente da inclinação AC. Por quê? Porque esse triângulo que você tomou para fazer 90 dividido por 6, ele não está relacionado com o triângulo formado por essa reta azul, que é tangente ao 90. Tá? Já vou explicar um pouquinho melhor. Ok, Roberto? Vamos explicar também. Então, mas nesse caso aqui, nós também estamos calculando a velocidade como se ela fosse a velocidade média, viu? Ah, tá. Não tem problema, Marco. Mas eu entendi mais ou menos, porque você está pensando assim. Então, vamos lá. A velocidade média, ela é calculada pela posição final menos a posição inicial, dividido pelo intervalo de tempo. Ah, o Felipe está falando que tem que ativar na hora que entra na sala. Será que eu consigo ativar o microfone de vocês? Eu não sei. Deixa eu ver, cadê o... Vê se liberou. Maio. Não tem opção também. Bom, mas vamos lá. Vou explicar e vamos ver se vocês compreendem. Veja só. Nós tomamos... Deixa eu ver se eu tenho outra janela aqui para poder utilizar. Ok. Vamos ver se aqui a gente consegue fazer de uma forma um pouco melhor. Tá? Então, eu vou pegar uma... Vamos pegar um gráfico. Alguém está falando? Isso que a Jéssica falou, né? Agora deu certo. Ah, ok. Pode falar então.
Ali no triângulo que você estava fazendo, então, tipo, o senhor calculou entre o tempo 4 e 10, certo? Certo? Ah, Não, não, então, entre tipo, 4 e 8. 4 e 8, perdão, Uhum, tá certo. isso. Então, tipo, se eu fosse fazer aquele 90/6 que eu disse, Uhum. eu estaria calculando entre 0 e 6, né? Isso, perfeito. Ah, meu erro foi aí, então. É, perfeito. Seria entre 0 e 6. Obrigado. Opa! Então, aí, deixa eu ver se eu consigo aqui também. Bom, vamos supor que a gente tem uma. Eu vou tentar fazer aqui, gente. Eu não sei se vai dar muito certo, não, tá? Mas vamos lá. Tá aqui. Então vamos supor que a gente tem uma figura qualquer, né? Era para ser uma reta, mas não é. E eu penso o seguinte: bom, eu vou escolher um ponto qualquer dessa reta. Tá? Então vamos lá. Eu venho aqui e escolho esse ponto aqui. Vamos supor que aqui seja um instante 10 segundos, tá? Então, para esse instante, eu vou escolher uma reta, né? Então, eu vou escolher um ponto, melhor dizendo. Para o instante 10 segundos, nós vamos escolher um ponto na curva. Então, a gente vem aqui na curva, cadê? E a gente escolheu o ponto, tá certo? Então, a gente já escolheu o ponto, agora a gente faz. O que a gente faz da próxima vez agora? Agora a gente vem aqui e faz a reta tangente. A reta tangente aqui a essa curva. Ok? Estou fazendo uma reta qualquer, não estou muito preocupado não com essas questões de estética não. Bom, vocês entenderam até aqui, gente? Então o que a gente fez? Tem uma curva em vermelho, nós escolhemos um instante qualquer para calcular a reta tangente. Então nós fizemos o quê? Em 10 segundos nós verificamos que o ponto na curva vermelha para 10 segundos é esse ponto azul aqui. Traçamos a reta tangente. Eu quero saber qual é a inclinação dessa reta tangente, tá certo? Entendemos? Ok. Então agora, sabendo que essa reta aqui que essa reta aqui é a reta tangente, então nós vamos aqui buscar o triângulo retângulo aqui, tá? É desse jeito mesmo. Esse programa ele não é muito preciso, mas não tem problema não. A gente faz ele ser preciso. A gente quer que a precisão, um pouquinho mais de precisão, então a gente vem aqui, tá? É, e constrói um triângulo, mais ou menos, né? Aí a gente vem aqui e faz assim, tá? Bom, veja que agora nós temos aqui um triângulo e esse triângulo é um triângulo retângulo. Tá, deixa eu pintar ele um pouquinho aqui para a gente poder observar. Esse triângulo aqui, ó, é um triângulo retângulo, tá certo? Tudo bem? Sendo um triângulo retângulo, então nós podemos calcular a tangente a tangente desse ângulo. Vamos lá, esse aqui é alfa. Então o que a gente faz para calcular a tangente de alfa? A tangente de alfa é essa medida dividido por essa medida. Então nós podemos chamar aqui de delta x e aqui de delta t. Então a tangente de alfa é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, tá? Porém, olha só, quem é a delta x? Delta x, deixa eu mudar essa cor aqui, senão vai ficar muito mesma cor aqui, né? Vamos lá. É, é esse ponto aqui, né? Vamos lá, é o ponto A e esse aqui é o ponto
B. Então, o ΔX é a medida, e esse aqui é o ponto C. O ΔX é essa medida menos essa, que é essa altura do triângulo. A altura desse triângulo é dada por esse valor aqui, ó. Então, esse valor aqui nos dá a altura do triângulo. Então, nós podemos chamar isso aqui de XB. E o C está na mesma altura do a base do triângulo. Então, a gente chama esse valor aqui de XC ou XA, tanto faz. Tá? Então, a gente sabe que o ΔX é XB menos XC, que é justamente essa altura aqui. Tá? Mas e o ΔT? O ΔT, tá? A gente vem aqui, temos o instante TA e temos o instante TC. Esse valor aqui lembra que é a base do triângulo, que é o próprio ΔT. Então, ΔT é TC menos TA. Então, agora nós temos ΔX e ΔT. Então, nós temos que a tangente de alfa vai ser igual a XB menos XC dividido por TC menos TA. Olha que o instante do que ele está na posição B aqui, que o ponto está na posição B, é o mesmo da posição C. Então a gente pode escrever isso aqui como sendo tangente de alfa igual a XB menos X C dividido por o instante em que ele está em C ou o instante que ele está em B menos TA, que é o instante que ele está em A. Tanto faz. E aqui também você pode trocar, cadê o... Aqui você pode colocar, cadê o BXA. Aqui você pode trocar o XC por XA também. Tanto faz. Aqui você pode pôr o XA. Certo? XB menos XA dividido por TB. Vocês estão vendo as anotações, gente, que estão aparecendo? Então, né? Ah, tá. Michael, você atualizou a página? Conseguiu enxergar? Tá. Então, veja que da mesma forma, nós fizemos aqui. Então, da mesma forma, nós escolhemos o ponto, o instante 6 segundos, identificamos o ponto na curva vermelha, traçamos a reta azul, que é a reta tangente, identificamos o triângulo retângulo formado por essa reta azul e calculamos a tangente de alfa. A tangente do ângulo alfa, lembra que aqui está errado, tá? Aqui não é tangente de beta, não, é tangente de alfa. E calculamos a tangente de alfa como sendo 27,5. E o valor preciso que nós calculamos, que está aqui na terceira coluna, é 27. Então nós calculamos bem próximo com uma estimativa. De propósito, a gente errou um pouquinho para poder mostrar para vocês que mesmo que dê um pouco diferente, é um método a ser considerado. Pode falar. Quem está falando? Então, no método da reta tangente, o que a gente faz? Aqui na curva
que nós temos é a mesma função, tá? 3t mais 2t quadrado. Na mesma curva vermelha, nós podemos então traçar várias retas tangentes azuis. Nós podemos ver que essas retas, nessa curva vermelha, a reta azul ela vai inclinando cada vez mais. Por quê? Porque é positivo o valor relacionado ao termo quadrático da função. Se fosse negativo, a função seria voltada para baixo, tá? E a inclinação iria diminuindo. Então, nesse caso, nós podemos fazer o seguinte cálculo, que a velocidade em cada um desses pontos, então se você vem aqui nesse ponto, em qualquer um desses pontos, você pode calcular como sendo o x de n mais 1 menos o x de n, ou seja, você pega valores consecutivos de x, dividido por t do n mais 1 menos t do n. Então você toma valores consecutivos e faz o cálculo de v. Tá? Então, quando você faz esse cálculo para valores consecutivos, você está fazendo exatamente o que nós fizemos aqui. Só que aqui nós não fizemos com valores consecutivos, nós fizemos com valores quaisquer. Mas se você quiser, você pode fazer com valores consecutivos. Se vocês fizerem com valores consecutivos, o que vai acontecer? Quanto menor for essa diferença do intervalo, do ΔT aqui, do intervalo de tempo, quanto menor for esse intervalo de tempo, maior vai ser a precisão de V. Tudo bem? Vocês vão entender já já por quê. Mas se você pegar ponto a ponto, você vai conseguir descrever, representar essa reta aqui. Quem é essa reta aqui? É a reta da velocidade. Então a gente tinha uma função quadrática da posição e agora nós temos uma função linear que nós conseguimos por meio dessa reta laranja. Então a reta laranja nos deu essa função aqui. Então nós conseguimos calcular essa função. A tangente de beta, nesse caso aqui, nós podemos pegar também, fazer o mesmo procedimento e nós vamos ver que a tangente, aqui é beta mesmo, né, vai ser a aceleração. Por quê? É a medida da variação da velocidade pelo tempo. Então a variação da velocidade pelo tempo, que é a tangente de beta, é a aceleração. Nesse caso aqui, como é uma reta crescente da velocidade, e a velocidade inicial é 3, porque a velocidade para t igual a 0, então o que nós temos aqui? Nós temos que a aceleração vai ser constante e vai ser 4 metros por segundo ao quadrado. Por quê? Metros por segundo ao quadrado? Porque é metros por segundo a cada segundo. A cada segundo, a velocidade aumenta de 4 metros por segundo. Se ela aumenta de 4 metros por segundo a cada segundo, a gente pode representar por metros por segundo ao quadrado. Mas na cabeça da gente, a gente está pensando é 4 metros por segundo a cada segundo. Tá certo? Nesse caso, a aceleração é constante. Então, o que nós temos para todos os efeitos? As funções posição, que se nós considerarmos o que a gente vê no ensino médio, que é S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2, a gente percebe que o S0 é 0, V0 é 3 e a aceleração é 4 metros por segundo ao quadrado, por analogia. E foi exatamente isso que nós obtivemos fazendo o cálculo por meio do gráfico, fazendo essas diferenças aí usando reta tangente. Estão acompanhando, gente? Posso seguir? Ok. Então, aí vem uma questão que é muito legal. Por quê? Lembra que a gente falou aqui atrás?
Cadê? Aqui. Que quanto menor for esse intervalo ΔT, maior vai ser a precisão no cálculo da velocidade. Então o que a gente vai fazer agora? Vai diminuir o ΔT até o limite que a gente puder. Como é que a gente faz isso? Faz o limite de ΔT tendendo a zero. Então veja, aqui eu coloquei uma barra, Michael. O Michael tinha perguntado aquela hora, né? Agora eu coloquei uma barra. Por quê? Porque eu estou fazendo ΔS sobre ΔT. Quando a gente faz o ΔS sobre ΔT, o que a gente está fazendo? Velocidade média, porque eu não estou preocupado com o intervalo. Certo? Mas se eu fizer o ΔT tão pequeno quanto eu queira, eu vou fazer ponto a ponto, não tem intervalo. Porque o ΔT é tão pequenininho que o consecutivo dele vai estar tão próximo dele que não tem intervalo. Então eu vou considerar ponto a ponto. Não tem intervalo. Se não tem intervalo, nós vamos ter precisão. Então não vamos chamar de velocidade média. Por quê? Porque o intervalo acabou, não tem. O ΔT é tão pequenininho que não tem intervalo entre os pontos, entre os consecutivos. É um depois o outro e o intervalo é tendendo a zero. Não é zero, mas tende a zero. Veja o que nós fizemos aqui, ó. A velocidade média, então, é a diferença das posições consecutivas dividido pela diferença dos tempos consecutivos. Em outras palavras, para trazer para o cálculo, é o x do t mais ΔT, que vai tender a zero, menos x de t, dividido pelo ΔT. Quando nós fizemos o ΔT tendendo a zero, a gente não tem mais uma fração de variação da posição com o tempo. Nós temos o quê? Uma derivada. Então o que nós fizemos? Nós associamos a tangente à curva naquele ponto, porque nós estamos pegando ponto a ponto, com a derivada. Então nós fizemos isso, passo a passo. Olha que interessante, gente. Isso aqui é... isso é demais, cara. Ó, lágrima nos olhos, cara, tá? Não é sangue não, viu? Olha só. Quando nós tomamos um ponto, nós temos aqui a reta azul. Tomamos outro ponto, a reta azul. Outro ponto, a reta azul. Nós podemos fazer isso ponto a ponto. Quando a gente faz ponto a ponto, a gente tem o quê? A derivada da função. Que aqui, tá aqui, derivada da função. Gente, isso é fantástico. Por quê? Porque a gente não precisa fazer tangente, fazer cálculo de ΔS sobre ΔT e tal. Nada disso. A gente faz a derivada. Pela derivada, nós conseguimos determinar as grandezas cinemáticas. Sim, Marca, é maravilhosa. A derivada é exata. Opa, a derivada está indo ponto a ponto. E por isso que a gente faz assim. Se a gente tem uma função, vocês vão aprender, não sei se vocês já aprenderam a fazer isso em álgebra linear, se vocês tiveram, mas vocês vão ver isso aí em álgebra linear. Não sei se é álgebra linear ou cálculo numérico. Tá? Vocês vão ver como calcular a derivada numericamente. Integral também, numericamente, usando esses conceitos. Esses conceitos aqui vocês vão usar lá em cálculo numérico. E aí o que a gente faz? Se a gente tem a posição x e quer a velocidade, a gente deriva. Mas se a gente tiver a velocidade e quiser a posição, operação inversa. Qual que é a operação inversa? A integral. Então, se nós temos a posição, a função posição e queremos a velocidade, a gente deriva. E se a gente tiver a velocidade e quiser a posição, operação inversa, integral. Então, o cálculo diferencial e integral, ele entra aqui. E com isso, a gente pode então definir as relações entre as grandezas cinemáticas. Ah, é para 1D, vale para 2D, para 3D, para 4D, para 5D, para quantos D você quiser, qualquer dimensão. Essas são as relações entre as grandezas cinemáticas. Olha o que nós temos. Dada a posição x e t, fazer a função de x e t, nós fazemos a derivada e temos a velocidade. Sabendo a velocidade, nós derivamos, temos a aceleração.
Mas e se nós tivermos a aceleração? Fazemos a integral e temos a velocidade. E se nós tivermos a velocidade, fazemos a integral e nós temos a posição. Funções inversas. Tá? Professor, quando que eu vou saber se eu tenho que fazer derivada, se eu tenho que fazer integral? Não precisa decorar nada. O que você precisa saber é isso aqui, ó. Você precisa saber a definição das relações. Sabendo a definição das relações entre as grandezas cinemáticas, você sabe toda a cinemática. Por quê? Dada a posição, você tem a velocidade. Dada a velocidade, você tem a aceleração. E se você tem a velocidade e não a posição? Dada a velocidade, você tem a aceleração, fazendo a derivada. Dada a velocidade, você integra e tem a posição. Deixa eu ver. Isso, o dt, né, de baixo, né, Maicon? É isso, exatamente o que o Felipe falou, é em relação a qual variável está sendo derivado ou a integração está sendo feita em qual variável, né, quando você coloca o dt. Isso mesmo, Felipe, é o que o Felipe falou em relação a t, isso. Porque não é fração, não é dx sobre dt, é dx dt, em relação a qual variável a gente está fazendo a derivada. Porque tem a derivada parcial, né? Quando você tem funções de mais variáveis, né? 2, 3, 4 variáveis, aí você tem a derivada parcial, e a derivada parcial você tem que indicar em qual variável você está fazendo a derivada e a integração também, tá? Que é a integral dupla, a integral tripla, etc. Né? Nesse caso aqui é importantíssimo você colocar sempre tanto o dt aqui quanto o dt aqui, porque você tem que informar qual é a variável de derivação ou qual é a variável de integração, tá? Que é o que o Felipe falou. Exatamente. Bom, então, dadas as grandezas cinemáticas, agora a gente pode vir aqui. Tá? Então vamos para o exemplo. Mas antes de entrar no exemplo, alguma dúvida? Vocês querem falar alguma coisa? Tem alguma questão que vocês querem colocar? Beleza. Ok. Bom, dadas as grandezas cinemáticas, determine as demais. Essas relações aqui é só para a gente lembrar quando a gente viu derivadas e integrais, tá? Eu coloquei aqui novamente. Nós vamos trabalhar só com polinômios, então não se preocupem, nós vamos trabalhar só com polinômios. Eu não quero que vocês fiquem focados em conceitos de derivadas integrais, eu só preciso que vocês saibam aplicar. Conceitos vocês vão ver lá em cálculo. Aqui em física eu preciso que vocês apliquem, só isso, tá? Por isso que eu passei listas, tá? De gráfico, tudo aquilo lá para vocês, tá? Bom, vamos lá. Então a primeira nós temos uma função de x em função de t. E a função é 4 mais 2t quadrado. É uma função quadrática, portanto é um movimento uniformemente variado. E é no sistema internacional de unidades, ou seja, é metro, quilograma, segundo, tá? Então é metros e segundo que nós vamos usar. Se nós olharmos para essa função f de t igual a t elevado a n, nós vamos ver aqui no primeiro 4. O a é igual a 4 e o n igual a 0. Portanto, quando nós fizermos a derivada, que é essa aqui, é multiplicada por n. Se o n é 0, então o primeiro termo ele é multiplicado por 0, vai dar 0. E o segundo termo, nós temos a igual a 2, que é esse valor aqui, e o n igual a 2 também, que é o valor da potência aqui de t. Tá? Então, a igual a 2, n igual a 2. Então, a vezes n, que é 2, vezes t elevado a n menos 1, que é que é a derivada. Tá? E com isso nós vamos ter a velocidade igual a 4t. Por que nós fizemos derivada? Porque nós temos a posição em função do tempo. Se nós temos a
posição em função do tempo, nós queremos obter a velocidade, deriva. Derivando mais uma vez, nós temos agora a velocidade. Derivamos mais uma vez e nós temos a aceleração. Como nós dissemos no início, é uma função de segundo grau. Se é uma função de segundo grau, é um movimento uniformemente variado. Portanto, a aceleração é constante e a velocidade é retilínea, né? É uma reta, uma função reta. A velocidade é uma reta, 4 vezes t, e a aceleração é constante, 4 metros por segundo. Certo? Alguma dúvida aqui nesse exercício? Ok, então vamos para esse aqui. Esse aqui é dado o D. Por que D, professor? Não é B? Não, porque B eu passei, tá lá nas notas de aula, tá? O item B, então, é para vocês. Já é uma lista de exercícios sobre isso, tá? O item B, o que vocês vão fazer? Olha só, é dada a velocidade em função do tempo como sendo menos 2t ao cubo. Depois nós vamos fazer a interpretação sobre esses negativos e tal, certo? Dada a velocidade, olha só que nós sabemos. Nós sabemos que a velocidade é a derivada da posição com relação ao tempo. Mas agora nós temos a velocidade, não temos a posição. Se não tem a posição, eu não posso derivar. O que a gente faz? Integra. Então vai ficar x menos x0 igual a integral da velocidade com relação ao tempo. Por isso que eu coloquei dt aqui. Tá? Fazendo integral, mesmo procedimento, identifica o a e o n, não o t. Opa, que n, tranqueira. E o n. E com isso nós vamos resolver a integral e está aqui o resultado. Tá? Resolvendo a integral, nós temos x de t menos 2 menos t a quarta dividido por 2. Isso porque t a quarta? Por que não é uma quadrática? Porque a velocidade não varia linearmente com o tempo, não é uma reta, é uma cúbica. Se a velocidade é cúbica, a posição vai ser quadrática. E a aceleração é a derivada, então a aceleração vai ser uma quadrática. E olha aqui, ó, quadrática. Tá? Bom, mas se a gente tem a velocidade, fazendo a derivada, nós temos a aceleração. A aceleração é a variação da velocidade com o tempo. Então nós vamos fazer a variação da velocidade. Eu conheço V, eu não conheço A. Então o que a gente faz? Deriva a velocidade e tem a aceleração. Tá? Ó, melzinho na chupeta, gente. Melzinho na chupeta.